1 Samuel, capítulo de número 11, versículo 10 e 11, o texto que nós já lemos. E o título desse sermão é Jeová, o Deus que determina as grandes obras. Essa é a parte 5. Esse é o 52º sermão dessa série e estamos finalizando a análise do capítulo 11 de 1 Samuel. Semana que vem, se Deus permitir, nós terminaremos esse capítulo. Semana passada nós focamos os nossos olhos no versículo 9, onde nós percebemos qual foi a resposta que os mensageiros de Jabes de Gileade receberam e como os habitantes dessa cidade se alegraram com essa devolutiva. Assim, nós aprendemos que a resposta foi coletiva. Não era uma resposta apenas de Saul, mas do rei e de todos os que se juntaram a ele nessa empreitada de libertar Jabes de Gileade. Dessa forma deve ser a igreja que deseja avançar em direção às grandes obras que Deus determina, necessita ter uma só linguagem, uma só voz, uma só ação. Ela precisa de coletividade. E isso não implica em concordância em todos os aspectos teológicos, mas de estarem no mesmo propósito. Aprendemos também que havia convicção na mensagem. O versículo diz: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação. Não há titubeação, existe certeza, existe convicção. Igualmente, uma igreja que quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, necessita ter convicção da mensagem. Outro ponto que foi destacado foi o conteúdo da mensagem. A notícia que o exército de Saul enviou aos habitantes de Jabes tratava de uma ação eficaz: haverá libertação. O conteúdo da mensagem era explícito. Ao afirmarem que haveria libertação, o exército reunido estava proclamando que não haveria possibilidade de acordo, haveria batalha, haveria libertação. Se uma igreja quer avançar, nós aprendemos isso semana passada, em direção às grandes obras que Deus determina, ela não pode negociar a mensagem confiada a ela. Outro aspecto que nós analisamos semana passada foi a diretriz da mensagem. A mensagem foi diretiva, foi enviada aos habitantes de Jabes. Embora a mensagem envolvesse os amonitas e Naás, ela não tinha como objetivo alcançar Naás e amonitas. A mensagem era para os habitantes de Jabes de Gileade. Assim, uma igreja que quer avançar nas grandes obras que Deus determina, precisa ter uma palavra diretiva da parte de Deus. E essa palavra, como nós vimos semana passada, com frequência ela vem do púlpito. Outro aspecto é a ação dos homens de Jabes de Gileade. Esses homens se apressaram em levar essa boa nova aos seus irmãos. A igreja também precisa se apressar, parar de procrastinar, parar de empurrar a responsabilidade para os outros. E por fim, nós vimos a reação daqueles homens de Jabes de Gileade. Eles se alegraram ao ouvir aquela mensagem. Se uma igreja quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, ela precisa entender que aquilo que pode transformar a angústia em verdadeira alegria é a mensagem que ela carrega. Feita essa recapitulação do sermão passado, então nós podemos prosseguir na análise desse texto. Mas antes disso, deixe-me expor uma preocupação que eu considero válida nessa noite. Será que você, que faz parte dessa comunidade de fé, tem entendido o que Deus tem nos instruído por meio dessas mensagens? Será que você tem conseguido compreender o que Deus tem falado ao seu coração? Nós estamos de fato ouvindo que Deus tem nos impulsionado a realizar grandes obras. Será que a gente tem entendido isso? Ou será que nós estamos como os leitores de Hebreus, tardios em aprender, demorados em aprender? Será que nós estamos atentos ao que Deus está nos falando? Ao que me parece, isso não tem sido percebido por alguns irmãos. Entender que Deus está nos chamando ao avanço, entender que Deus está nos impulsionando a grandes obras,
é um privilégio. Deus está dizendo, olha, eu estou impulsionando vocês para esse momento, eu estou empurrando você para esse momento. E às vezes parece que a gente precisa ser achacoalhado para que a gente possa entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Parece que às vezes a gente é tão cego com o que Deus está fazendo conosco. Parece que a gente às vezes se torna tão, com os olhos tão fechados para aquilo que Deus está fazendo conosco. Às vezes quando a gente está de fora é mais fácil perceber o que Deus está fazendo. Mas uma coisa me preocupa. Além de muitas vezes as pessoas não perceberem o que Deus está fazendo, elas são ingratas com aquilo que Deus faz. Quanto mais Deus abençoa elas, menos compromisso elas têm. Quanto mais Deus dá, menos elas se envolvem. E às vezes a vontade é de falar assim, Senhor, não abençoa mais. Senhor, não impulsiona mais. Eu vejo a grande obra de Deus na vida dos jovens dessa igreja, eu vejo a grande obra de Deus nas famílias dessa igreja, eu vejo a grande obra que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos, atingindo cada área da vida deles, gente que está avançando e não percebe. Mas há um outro ponto interessante que eu tenho notado, se Deus insiste em tratar desse assunto, sermão após sermão, então ainda nós não aprendemos o que Ele deseja. Porque se nós tivéssemos aprendido o que Ele deseja, então Ele nos levaria a outros assuntos. Ele deseja que nós venhamos aprender isso, e parece que a gente não aprende. Ele quer que a gente perceba o tanto que Ele está nos impulsionando pessoalmente e coletivamente. E parece que a gente não percebe, então Deus continua insistindo em falar isso. É triste quando a gente entende o que Deus está falando, quando a gente compreende o que Deus está falando, então a gente começa a viver aquilo que Deus está falando, e é triste ver que outras pessoas estão ouvindo a mesma coisa e elas estão ficando para trás, não porque Deus não quer agir na vida delas, mas simplesmente porque elas não entendem o que Deus está falando, elas não conseguem perceber aquilo que Deus está falando. Você ainda não se perguntou o que Deus tem preparado para essa igreja? Será que você não consegue parar e perguntar um pouquinho? Deus está falando que é um Deus de grandes obras e nos impulsiona a grandes obras. Será que o que Deus tem preparado para essa comunidade? Será que Deus tem preparado para mim? Você ainda não se perguntou qual é essa grande obra que Deus tem para você? Quem sabe a gente nem precise saber nesse momento qual é essa grande obra. Mas a gente precisa ter a ardente expectativa daquilo que irá acontecer. E enquanto isso, nós devemos nos preparar para toda a grande obra que o Senhor nos chamar. Talvez você não precise saber. Você precisa crer e se preparar para isso. Se precisamos nos preparar, então nós precisamos voltar os nossos olhos para o texto, para nós continuarmos a sermos instruídos por Deus. O versículo de número 10 e 11 já foi lido mais de uma vez nessa noite. E ele traz algumas lições preciosas para nós. E a primeira lição que nós podemos aprender com esses dois versículos é a seguinte: grandes obras não necessitam de artimanhas malignas. Grandes obras não necessitam de artimanhas malignas. Olha o que diz o versículo 10. Então, os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Você se recorda que no versículo 9, o versículo termina com os mensageiros chegando e anunciando ao povo de Jabes a resposta de Saul e do seu exército? O versículo 9 termina com essa informação. Agora no versículo 10, o narrador registra a resposta do povo de Jabes para Naás, o amonita.
O povo de Jabes diz assim: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. Você consegue perceber a estratégia do povo de Jabes? Você consegue perceber como eles mentem para Naás, o amonita? Essa não foi a informação que eles tinham recebido. A informação é que eles seriam libertos no outro dia, não que eles deveriam se entregar. Saul não disse assim para eles: se entreguem porque não vai haver socorro. Saul não disse assim: olha, não tem jeito. Saul disse: amanhã até meio-dia vocês serão libertos. Eles mentem para Naás, porque não havia intenção de se renderem. Eles dizem que vão se render, mas eles não têm essa intenção. Eles mentem, porque essa não foi a orientação recebida por parte de Saul. Saul não disse para eles se renderem. Saul não disse que eles deveriam se entregar. O rei afirmou que haveria batalha, e essa batalha seria dura, visto que até meio-dia do outro dia, Jabes de Gileade estaria liberta. Você não ter percebido essa mentira não me assusta tanto. Talvez seja apenas uma dificuldade de interpretação. O que me assusta de verdade é que alguns que ouvem esse sermão dominical estão concordando com a ação dos habitantes de Jabes de Gileade. Ou concordam na leitura que estão fazendo do texto, dizendo: olha, não, eles fizeram certo. Para livrar a pele deles, estava certo eles mentirem. Para enganar Naás, para destruí-lo no outro dia, eles estavam certos. Ou estão concordando com isso, com essa interpretação equivocada, ou adotam essa mesma postura no seu cotidiano, acreditando que determinadas mentiras são válidas se elas produzem resultados positivos. Alguns podem afirmar que os habitantes de Jabes não mentiram. Não, eles não mentiram. Eles apenas ocultaram a verdade. Nesse caso, não importa. A omissão da verdade também foi pecaminosa. Se eles tivessem ficado calados e esperando, eles não pecariam. Era só ficar calado. Era só não dizer nada. E mesmo assim, eles seriam libertos das mãos dos seus inimigos. Talvez os habitantes de Jabes pensaram que essa omissão / mentira serviria para acalmar Naás e seu exército, fazendo-os sentirem seguros e descuidados, acreditando que ninguém viria socorrer os moradores de Jabes de Gileade. O problema, irmãos, é que os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Deus avalia o resultado, mas também avalia o meio. Deus avalia onde nós chegamos, mas como nós chegamos lá. Deixe-me fazer um adendo. Não foi difícil mentir para os amonitas. Foi fácil. Os amonitas estavam cheios de orgulho, de autoconfiança. Assim somos nós. Cheios de orgulho e de autoconfiança. A nossa soberba fede. O nosso orgulho fede. A nossa autoconfiança fede. Achamos que estamos onde estamos porque nós conseguimos chegar lá. Achamos que temos o que temos porque nós batalhamos para chegar lá. Achamos que somos o que somos, que temos o que temos e o que conquistamos porque nós conseguimos. E quando nós estamos cheios de soberba, de autoconfiança e de orgulho, nós acreditamos em qualquer mentira satânica que nos é apresentada. Qualquer uma. Você não precisa ser fiel a Deus. Ele te entende. Veja, a sua infidelidade não impede Deus de continuar te abençoando. Olhe,
A sua mentira não foi percebida por ninguém. Além disso, a sua mentira trouxe um resultado positivo. Então a sua mentira é válida. E nós acreditamos nisso. Você já sabe muito. Estudar é mais importante que orar. Você prega muito bem. Todos te elogiam. Quão grande pregador você é. E nós acreditamos nessas mentiras. Porque o nosso coração está cheio de orgulho, está cheio de autoconfiança, que nós nos tornamos presas fáceis para as mentiras de Satanás. Assim como os amonitas foram. Os habitantes de Jabes, de Gileade, usaram de uma artimanha maligna, satânica. A mentira sempre será maligna, sempre será satânica. E se você mente, você é filho do diabo. Se há a prática da mentira nos teus lábios, você não é filho de Deus. E toda bênção e todo resultado positivo que advém de uma mentira é uma maldição para você. Se você mente para receber a ajuda do governo, é maldição esse dinheiro. Se você mente para ser privilegiado, você é um maldito. E a bênção que está na tua mão é maldita. Não há outra coisa a dizer. Não há outra coisa a fazer. E a prova disso é que aquilo que você recebe através da mentira não produz nada de bom na tua vida. Você não vê esse dinheiro, você não vê essa bênção. E nós devemos parar de hipocrisia, porque nós estamos cheios de hipocrisia. Roubamos, mentimos, enganamos, e ainda somos convencidos de que tudo isso é certo, é bom, que os fins justificam os meios. E depois nós queremos reclamar do governo, que o governo é ladrão. O governo é ladrão, mas tu usa IPTV, ladrão também. Não roubarás, está escrito. Depois reclamamos do governo. Mas mentimos no Bolsa Família, no Auxílio Brasil, no auxílio emergencial, não sei o que lá, nós mentimos lá. Nós temos pessoa aqui da igreja que trabalha nessa área, e sabe que tem um monte de gente lá mentindo. Você está roubando de quem precisa. Quando você vai buscar o Vale Gás, e você não tem direito a Vale Gás, você está roubando de gente mais pobre que você. Você tinha que ter vergonha na tua cara. Ladrão. E se você não está gostando desse sermão, eu não estou nem aí. Porque quem rouba 10 e rouba 1000 é ladrão igual. E eu estou cansado de sermos crentes meia tigela, meia boca. Nós aceitamos tudo se nos favorecer. Se for bom para nós, a gente aceita. Os habitantes de Jabes usaram uma artimanha maligna, como uma mentira, como uma omissão. Mas eles não necessitavam disso. Deus já havia providenciado tudo para a sua libertação. Deus já havia reunido 330 mil homens de guerra. E se não fosse o suficiente para acabar com o exército amonita, Deus teria levantado mais homens de guerra, mas era o suficiente. Eles não precisavam mentir. Eles não precisavam enganar.
Assim, nós podemos aprender que se cremos que Deus tem nos impulsionado às grandes obras, nós não precisamos nos render a estratégias malignas para alcançar os nossos objetivos. Nós não precisamos nos render a estratégias satânicas para alcançar os objetivos que Deus determinou para nós. Sabe por quê? Porque Deus já preparou tudo o que é necessário para nós. Se Ele preparou as grandes obras, Ele também preparou tudo o que é necessário. Então nós não precisamos nos entregar a artimanhas satânicas, artimanhas malignas, como mentira, como engano, como omissão. Da mesma forma, a igreja não precisa de estratégia maligna que nos assemelhe ao mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes do mundo e não iguais ao mundo. Deus não vai nos tirar do mundo, nós temos que viver nesse mundo. Mas nós não temos que ser iguais ao mundo. O nosso culto não pode se assemelhar a um show para atrair as pessoas. Nossa evangelização não precisa seguir o padrão mundano para alcançar os perdidos. Nesse carnaval, eu fiquei sabendo que algumas igrejas fizeram blocos de carnaval, escola de samba, com o intuito de evangelizar. O que eles conseguiram como resultado foram falsas conversões e tornaram-se chacota entre os incrédulos. Aliás, eu vi um vídeo onde na Bahia, uma representante de alguma vertente da religião, de alguma religião de matriz africana, conseguia perceber a semelhança entre os que os crentes estavam fazendo e o que acontecia no seu culto afro. Passava e ela dizia assim, está vendo? O mesmo gesto que se faz para invocar não sei quem, a irmãzinha está fazendo. Ó a irmãzinha do Ielaê. E eu falando assim, meu Deus, até os incrédulos percebem isso. A igreja não precisa da estratégia maligna de omitirmos a verdade para atrairmos as pessoas para dentro da igreja. Nós não precisamos omitir a verdade. Eu vejo que muitas igrejas estão mentindo ao povo, afirmando que não há necessidade de abandono de pecado. Há necessidade de abandono de pecado. Há necessidade de mudança de vida. Há necessidade de uma postura fiel perante Deus. Há necessidade de compromisso com Deus. Há necessidade. Deus não nos aceita. Deus nos aceita como somos. Mas Deus não deixa a gente ficar como nós somos, não. Nós precisamos mudar. Nossa comunidade, nessa igreja, você não vai ouvir isso. Essas mentiras, esses jeitinhos para resolver as coisas, não fazem parte daqueles que têm o caráter de Deus. Suas mentiras, seu jeitinho para resolver as coisas, sua falta de caráter em seus negócios, suas mentiras em seu trabalho, sua vida de pecado, a imoralidade, o orgulho e a soberba do seu coração são pecados, e Deus rejeita o pecado e o pecador. Se você não abandona os seus pecados, Deus te rejeita, Deus te odeia, Deus te abandona. E não adianta você estar dentro da igreja, vivendo nas suas práticas pecaminosas, porque isso não convence a Deus. Talvez a grande obra que Deus tem nos chamado esse dia é viver uma vida santa. Talvez a grande obra que Deus está nos chamando nesses dias é abandonar nosso pecado e tomar uma postura perante Deus. Talvez essa seja a grande obra. Talvez você esteja pensando que a grande obra é ser um grande ganhador de alma. Talvez a sua grande obra seja casar. Talvez a sua grande obra seja um novo emprego. Talvez a sua grande obra seja lá o que for. Mas talvez a grande obra que Deus queira fazer é no seu caráter, no seu coração. E talvez essa seja a obra mais difícil a ser realizada. Porque nós amamos o nosso pecado. Nós amamos mais o nosso pecado do que amamos a Deus. Porque se nós amássemos mais a Deus do que os nossos pecados, nós abandonaríamos o nosso pecado. Nós amamos muito o nosso pecado. E nós gostamos do nosso pecado. E nós nos mergulhamos e nos lambuzamos nesse pecado. E cada vez nós estamos mais sujos nesse pecado. E nós não temos coragem de tomar uma postura de abandono do pecado. Porque nós amamos o nosso pecado. E se nós não amamos a Deus, Deus nos abandona. E nos entrega a nossa própria sorte. Eu sei.
você veio aqui nesse culto hoje para ouvir sobre as grandes obras. E você veio aqui, talvez, precisando de uma palavra para sair daqui muito animado, para que essa sua semana fosse muito boa. Mas a grande obra que o Senhor nos chama é a santificação. A igreja não precisa da estratégia maligna de nos aliarmos ao sistema mundano para avançarmos. A história já mostrou que isso não produz bons frutos. A igreja se alinhar a coisas mundanas nunca produz bons frutos. Nós não precisamos nos aliar a políticos. Não precisamos de uma ala evangélica para nos representar. Não precisamos de um grupo de pastores de Calcaia. Eu vi esses dias, tomara que eles vejam esse sermão. Eu vi esses dias que há um grupo de pastores de Calcaia para representar a igreja evangélica frente à prefeitura. Eu não preciso que ninguém me represente frente à prefeitura. O que eu preciso é que a igreja que eu pastoreio e eu mesmo, nós venhamos a confiar no Deus das grandes obras, confiar que Ele está no controle de todas as coisas e orar pedindo que Ele age em favor dessa igreja. Nós não precisamos nos aliar a esses homens. É estratégia maligna, é estratégia satânica, é veneno na panela. E tem um monte de pastor se lambuzando com esse veneno, se lambuzando com o veneno do mundo e da política, achando que vão resolver as causas sociais assim. Pobres homens. Porque o sistema maligno dá, mas ele cobra. Ninguém fica devendo ao sistema maligno. Nós não precisamos de estratégias malignas para realizarmos as grandes obras que Deus determinou. Igualmente, a igreja não precisa de nenhuma estratégia maligna. Às vezes meu coração dói, eu queria uma igreja que crescesse. E eu queria uma igreja que tivesse recursos para plantar outras igrejas. E às vezes eu fico pensando, será que custa, Senhor, isso? Será que é o custo de ceder? Será que é o custo de abrir mão dos princípios bíblicos? E aí eu penso, não vale a pena. Não vale a pena. A igreja não pode ceder a estratégias malignas. A primeira lição que aprendemos foi que as grandes obras não necessitam de artimanhas malignas. Para você crescer no teu trabalho, você não precisa mentir. Para você crescer no seu trabalho, você não precisa ser omisso. Para você ceder no seu trabalho, você não precisa ceder à cantada do teu patrão, da tua patroa. Você no teu trabalho para crescer, você não precisa apoiar o caixa 2. No seu trabalho, você não precisa dessas coisas. Se Deus te colocou no seu trabalho, você vai ficar até a hora que Ele quiser naquele trabalho. E Ele vai deixar você lá e vai fazer você ir até onde Ele quiser. E na hora que Ele não quiser mais, as portas vão se fechar para você. Não ceda às coisas malignas. Não venda a tua alma. Mas é uma segunda lição. Grandes obras necessitam das estratégias corretas. Se no primeiro ponto nós aprendemos que nós não podemos ceder às artimanhas malignas, nesse segundo ponto nós vamos aprender que nós precisamos das estratégias corretas. O versículo de número 11 diz, no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. No versículo 10, nós vimos que os habitantes de Jabes de Gileade usam uma estratégia desnecessária, não era preciso mentir. Agora no versículo 11, nós encontramos Saul colocando a sua estratégia em ação. Os amonitas não tiveram tempo, além de não ter costume de fazer fortificações durante os cercos, eles não tiveram tempo de se fortificar, eram 7 dias. No máximo que eles colocaram eram vigilantes. Além disso, eles não tinham como defender vários pontos de ataque. Saul, então, resolve atacar de surpresa os amonitas. Sua estratégia é clara: marchar de forma
rápida, durante toda a noite, para chegar ainda pela madrugada ao campo amonita. Depois, dividir o seu exército em 3 batalhões, para que eles atacassem em 3 frentes diferentes, ao mesmo tempo. Dividindo o seu batalhão em 3 frentes, eles teriam mobilidade, seriam mais rápidos e poderiam atacar com maior surpresa os amonitas. Surge então uma pergunta: o que esse pastor de rebanho sabia de estratégia militar? Como nós vimos no começo desse capítulo 11, quando os moradores de Jabe chegam para pedir ajuda em Gibeá, Saul está no campo, ele volta para a vida cotidiana dele, ele não é um homem de guerra, ele não é um homem experimentado na guerra. Onde é que Saul aprendeu a estratégia correta para atacar os amonitas? Onde é que ele aprendeu essa estratégia para vencê-los de forma tão impressionante, rápida e eficaz? Provavelmente, Saul tenha copiado essa estratégia de outras ocasiões. Em Juízes capítulo de número 7, em Juízes capítulo de número 9, nós vemos essa mesma estratégia de guerra sendo empregada. Provavelmente, ele sabia que essa estratégia já havia sido realizada em algum momento. Mas há mais um detalhe interessante. Vocês lembram que no capítulo de número 10, Deus moveu o coração de guerreiros para acompanhar Saul? O capítulo 10 termina com essa informação, que Deus moveu o coração de guerreiros. Provavelmente foram esses guerreiros que ajudaram também o jovem rei nessa estratégia. Agora, nós conseguimos entender o porquê Deus colocou guerreiros ao lado de Saul. Em um primeiro momento, a gente pensa que Deus colocou esses guerreiros ao lado de Saul apenas para proteger a Saul. Mas agora, a gente consegue entender que Saul precisava de gente experiente do lado dele. Porém, há mais um detalhe, que eu julgo ser o mais importante. Creio que, antes de agir, houve uma ação do Espírito na vida de Saul. Vocês lembram que no versículo 6 desse capítulo, o narrador nos diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, se apossou de Saul? Para essa grande obra, era necessária uma ação do Espírito capacitando a Saul. O que essas percepções sobre a estratégia que Saul usou pode nos ensinar? Em primeiro lugar, aprender boas estratégias com a história é importante. Saul conhecia os feitos de outros líderes militares. Ele sabia como esses líderes tinham agido. Eles conseguiam vencer batalhas de algumas maneiras, e Saul sabia disso. A história dos grandes homens de Deus tem lições importantes para nós. Seus acertos, suas decisões corretas e suas ações eficazes podem nos ensinar muitas estratégias corretas. Agora, o que me chama a atenção é que a Bíblia não esconde os fracassos e os erros dos homens de Deus. Esse é um bom motivo para nós confiarmos na Bíblia. Nós podemos aprender com os acertos, mas nós podemos aprender com os erros também. Nós podemos olhar para os erros dos homens de Deus e dizer assim: isso nós não faremos em nossa vida. Nós não agiremos assim. Em segundo lugar, com frequência Deus coloca ao nosso lado pessoas mais experientes, para que elas possam nos ajudar a desenvolver estratégias adequadas. Nós precisamos aprender a identificar essas pessoas mais experientes que Deus coloca ao nosso lado. Nós precisamos abrir os nossos olhos para ver essas pessoas que Deus coloca perto de nós. Um adendo necessário. A palavra de Deus nos instrui que os mais experientes devem aconselhar os mais novos. Porém, com frequência o que encontramos é adolescentes aconselhando adolescentes. E jovens aconselhando jovens. Aconselhando sobre o quê?
para evitar esse tipo de coisa, nós precisamos nos tornar ou nos fazer disponíveis. Sabe por que o seu filho adolescente busca conselho em outro adolescente? Porque você não é disponível para ele. Sabe por que uma jovem procura uma outra jovem para aconselhar? Porque você, mãezinha, não é disponível para ela. Porque toda vez que ela te procura, você tem uma palavra de crítica para ela. Para que toda vez que ela te procura, você tem uma repreensão, você não tem um ouvido aberto, você não tem um ouvido pronto a ouvir a dor, mas você tem uma crítica, você tem uma palavra de repreensão, e aí ela procura outra pessoa, porque ela não encontrou na mãe aquilo que ela deveria encontrar. Nós precisamos nos fazer disponíveis. Às vezes nós precisamos dizer que eu estou aqui, pode falar. E por mais que a gente queira criticar e dizer assim, deixa de ser abestado, isso é coisa de gente mole, a gente tem que ouvir, e só ouvir. Nós precisamos nos fazer disponíveis. Pais, mães, pastores, presbíteros, líderes, a gente precisa se fazer disponível. As pessoas precisam de gente que ouça elas. Outra situação que ocorre, ainda dentro desse adendo, é que as pessoas buscam orientação com pessoas menos espirituais que elas. Às vezes, buscam orientações com pessoas até mais carnais. Não, elas não são nem menos espirituais, elas são carnais. E às vezes nós fazemos isso, não porque nós não temos quem nos ouça, não porque a gente não tem gente espiritual perto de nós, mas às vezes o problema está na gente. Porque às vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente quer. A gente procura gente que vai dizer exatamente o que a gente quer ouvir. Feito esse adentro, nós podemos voltar para cá, para as aplicações. Nós precisamos lembrar que as melhores e mais eficazes estratégias vêm da parte do Espírito de Deus. As melhores e mais eficazes estratégias vêm da parte do Espírito. Saul teve que ser apossado pelo Espírito. Igualmente nós precisamos que o Espírito tome nossa mente, nos dando a estratégia adequada. Nós podemos ter certeza que para todas as áreas da nossa vida, o Espírito de Deus tem uma estratégia definida para nós. Quer saber qual a estratégia? Busca o Senhor. Quer saber qual a estratégia? Leia a palavra de Deus. Cave até encontrar a resposta para a estratégia que você precisa. Para encerrarmos esse ponto, é preciso notar que às vezes nós estamos com a intenção correta e tentando fazer aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, porém nós estamos usando as estratégias incorretas. Você quer ver um exemplo disso? Quantas vezes a gente busca santificação sem buscar ser cheio do Espírito? A gente busca abandonar o pecado sem buscar ser cheio do Espírito. Então nós até ficamos 1 dia, 2 dias, ou 3 dias, ou 1 mês sem pecar, mas vira e mexe a gente cai no mesmo pecado, pelo simples fato que nós deixamos o pecado, mas nós não buscamos o Espírito. Se nós queremos abandonar o pecado, nós precisamos nos encher do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito, menos lugar do pecado no nosso coração. Quanto mais cheios do Espírito, mais temor de pecarmos nós teremos. Porque nós não queremos perder aquilo que nós temos do Espírito, que foi tão difícil de nós alcançarmos, que foi tão complicado para nós conquistarmos. Se Saul tivesse usado a estratégia errada, seria um grande fiasco para ele. Saul aqui poderia ter prejudicado não apenas a Israel, não apenas o povo de Jabes de Gileade, mas poderia ter prejudicado o reinado dele no começo, por ter usado a estratégia errada. Mas um detalhe que não podemos esquecer, é melhor não agir
do que agir fora da estratégia divina. É melhor não fazer nada. É melhor ficar parado e esperar até que Deus nos diga como fazer. Porque todas as vezes que nós fazemos fora da vontade de Deus, nós erramos. Todas as vezes que nós agimos fora da estratégia de Deus, nós saímos prejudicados da situação. Na primeira lição, nós aprendemos que grandes obras não necessitam de artimanhas malignas. Na segunda lição, nós vimos que grandes obras necessitam das estratégias corretas. Mas há uma terceira lição que eu quero aprender com os irmãos nessa noite. Grandes obras necessitam de obediência às estratégias divinas. Grandes obras necessitam de obediência às estratégias divinas. No final do versículo 11, o texto diz: aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram dois juntos. Até o momento nós aprendemos que as grandes obras de Deus não precisam de estratégias malignas, isso já está claro em nossa mente. O povo de Jabes de Gileade não precisava ter mentido. Nós vimos também que as grandes obras as grandes obras de Deus necessitam de estratégias corretas. E com frequência nós aprendemos sobre elas, com a história, com pessoas maduras, mas especialmente essas estratégias vêm da parte de Deus, a parte do Espírito de Deus, através da sua palavra. Mas há um ponto que nós não podemos deixar passar despercebido. Estratégia correta, sem obediência, não produz resultado positivo. Estratégia correta, sem obediência, não produz resultados positivos. Aqueles que acompanham futebol sabem disso. Às vezes é uma questão de estratégia. É de cumprir a estratégia. É de se manter no combinado tático. Saul dividiu os 330 mil soldados em 3 companhias. Nós não sabemos como eles foram divididos. Se por habilidade, se Saul juntou um pouco de gente habilidosa com um pouco de gente menos habilidosa, ou se ele simplesmente sorteou, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, ou se ele chamou 3 capitães e falaram assim: cada um escolhe o seu time, ou se ele simplesmente falou: cada um 110 mil para esse lado, 110 mil para esse outro lado. Nós não sabemos, o texto não nos diz. Nós sabemos que eram 3 companhias, 3 grupos de ataque, e com rapidez e com frequência, nós elogiamos quem traçou a estratégia. Você já percebeu como a gente elogia quem traçou a estratégia? Esse técnico é muito bom. Para não falar que hoje eu não falei dos flamenguistas, os flamenguistas vivem dizendo: oh, que saudade do Jorge de Jesus, porque ele era um estrategista. Mas vocês já pararam para pensar que o nosso grande amigo, o mais amado na nação brasileira, Vitor Pereira, tem uma estratégia? E os jogadores do Flamengo não estão obedecendo? Talvez seja isso. Não importa. O que importa é que o nosso coração se alegra com cada derrota do Flamengo. Com frequência nós elogiamos quem fez a estratégia. Com frequência nós elogiamos o estrategista. Mas dificilmente a gente elogia quem está envolvido na estratégia. Porque não adianta ter uma boa estratégia, se aqueles que estão envolvidos na estratégia não estão prontos a obedecer. Esses dias eu conversava com um empresário, e ele me relatava que o mais difícil em ser um gestor, em ser um empresário, é conseguir montar uma equipe motivada, uma equipe eficaz, mas especialmente uma equipe obediente ao padrão que lhes é determinado. E eu tenho que concordar com ele. Estratégia boa, sem gente comprometida em obedecer a estratégia, é sinônimo de fracasso. A estratégia apresentada por Saul era muito boa e simples. E ela pode ser resumida da seguinte maneira: vamos marchar muito rápido, a noite inteira, vamos chegar ao acampamento amonita em 3 frentes,
e vamos pegar eles desprevenidos. Muito simples. Marchar rápido, dividir em 3 equipes, atacar de surpresa e até o meio-dia acabar com a guerra. Muito simples. Uma estratégia simples e que se mostrou muito eficaz. Mas ela não se tornou eficaz por causa que ela era uma boa estratégia simplesmente, mas porque aqueles que estavam envolvidos, os liderados obedeceram. E se eles não tivessem obedecido, nunca teria dado certo. Se eles tivessem marchado vagarosamente, eles seriam percebidos à sua chegada. Se eles não tivessem seguido o plano, não teria alcançado o objetivo de libertar a Jabes de Gileade. Assim nós precisamos, nós como igreja e como pessoas, entendemos que não adianta termos a estratégia correta se nos faltar obediência. Não somos tolos, irmãos. Ninguém de nós aqui é tolo. Nós sabemos o que temos que fazer. Você sabe o que tem que ser feito. Às vezes as pessoas me perguntam assim: você já falou com fulano? E a vontade de falar assim: para quê? Ele já sabe o que tem que fazer. Já tem consciência do que tem que fazer. Nós temos consciência das estratégias que Deus nos deu através de sua palavra, nas diversas áreas da nossa vida, irmãos. Aliás, a Bíblia tem estratégia certa para todas as áreas do nosso viver, todas as áreas, espiritual, familiar, financeira, qualquer área da nossa vida. O que nos falta não são as estratégias estão aqui. O que nos falta é obediência para com essas estratégias. Com frequência, nós queremos burlar, nós queremos trapacear as estratégias de Deus, tentando fazer emendas nessas estratégias. Nós procuramos atalhos, como os habitantes de Jabes de Gileade procuraram. Mas nós precisamos lembrar que não foi a ação dos habitantes de Jabes que lhes deu a vitória, mas a ação, a estratégia e a obediência do exército de Saul. A obediência dos guerreiros que estavam com Saul não poderia ser parcial. Se assim fosse, a chance do fracasso era grande. Da mesma forma, Deus nos chama a uma obediência completa, em todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Nessa noite, nós aprendemos que grandes obras não necessitam de artimanhas malignas. Nós fomos instruídos ainda que grandes obras necessitam de estratégias corretas. E por fim, que grandes obras necessitam de obediência à estratégia. Jesus não usou estratégias satânicas para alcançar o seu objetivo. Nem mesmo quando ele foi tentado: se te prostrares e me adorares, isso tudo eu te darei. Uma estratégia maligna, satânica. Mas Jesus não cedeu à estratégia maligna. Jesus, além de não ceder à estratégia maligna, foi a estratégia certa de Deus. O Senhor, desejando salvar o homem, não poderia simplesmente fingir a inexistência do nosso pecado. Ele não poderia ter falado assim: eu quero salvar o homem, mas eu vou jogar os pecados dele para debaixo do tapete. Se ele fizesse desse jeito, ele seria injusto e pecador. Por isso, ele teve que entregar o seu único filho, para que a lei fosse cumprida. E por que Jesus é a estratégia correta? Porque nenhum ser humano poderia se sacrificar em favor de si mesmo, porque o nosso próprio sacrifício é um sacrifício inaceitável perante Deus, porque o nosso sacrifício é um sacrifício de um pecador, não é um sacrifício de um justo. Porque Jesus é a estratégia correta de Deus, porque nenhum ser humano seria capaz de suportar a cruz. Nenhum ser humano suportaria a ira de Deus. Nenhum ser humano suportaria o pecado da humanidade em si. Por isso Jesus era a estratégia correta de Deus.
E por fim, Jesus obedeceu a estratégia do Pai. Ele não saiu da senda da cruz. Quando lhe foi proposto sair da senda da cruz, sair do caminho da cruz, ele disse: aparta-te de mim, Satanás. Ele veio para a cruz. Para a cruz ele foi. E a obediência de Cristo nos dá a vida eterna. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Vamos ficar em pé.